Pessoa jurídica é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações. Assim fala Maria Helena Diniz. Pode ser chamada de coletiva, pois são disponibilizados direitos e deveres a um determinado grupo. Ou seja, para ser pessoa jurídica é necessário unir em grupos para exercer algo lícito e cumprir determinados requisitos. Pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado, têm seu início com fatos históricos, criação constitucional, lei especial e tratados internacionais. As fundações, organizações religiosas, sociedades, partidos políticos, associações, a IRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é um tipo de firma empresarial. Agora, quem são as pessoas jurídicas de direito público do direito interno? São os territórios, estados, autarquias, municípios, União, Distrito Federal, associações públicas, fundações públicas, concessionárias de serviços públicos. E as pessoas jurídicas de direito público e do direito externo, estados estrangeiros, organizações internacionais. Não podemos deixar de tratar sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado das pessoas jurídicas de direito público do direito interno. Está lá no artigo 41 do Código Civil. O que é referente à responsabilidade civil objetiva por danos causados a terceiros? O órgão público responde pela ação na esfera civil quando seu agente ou funcionário público for culpado por culpa estrito sensu ou por dolo. Depois que o município arcar com as despesas, ele tem o direito de mover uma ação chamada ação regressiva contra o seu agente, adquirindo o patrimônio do mesmo quando ele o possua. Se houver casos onde o agente não tiver culpa ou dolo, o município responde pelos danos e o agente não tem necessidade de arcar com nada, inclusive no aspecto jurídico civil e penal. E tem a possibilidade de mover ação regressiva contra o terceiro que causou o acidente. E a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado? É referente à responsabilidade civil objetiva por danos causados a terceiros. A pessoa jurídica para o qual o empregado, ou o gerente, ou o diretor, administrador, gestor trabalha, responde pela ação na esfera civil, arcando com as despesas, reparações e indenizações a terceiros, sempre que a ação for cometida por dolo ou culpa. Posteriormente, a empresa possui direito de mover uma ação chamada ação de regresso contra o seu colaborador, visando restituir os custos investidos. Se houver casos onde o funcionário não tiver culpa estrito sensu, ou dolo, a instituição privada não precisa indenizar o terceiro, salvo quando a pessoa jurídica de direito privado exercer profissão de risco, como atividades nucleares, de transporte aéreo e contato com explosivos, entre outros. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Quais são elas? Associações. É pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, constituída pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, ou seja, pode ser uma associação recreativa, desportiva, educativa, entre outros. O objetivo não pode ser o lucro. Contudo, pode haver lucro, mas não partilhado entre os associados. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, assim como a gente vê lá na Constituição, não é? São chamadas associações e não sócios. Está lá no artigo 53 do Código Civil. Exemplo, a ASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Não é obrigatória a participação, porém existem conveniências para aderir-se ao grupo. Qualificações para que a associação seja considerada como tal. No artigo 54 do Código Civil diz: necessariamente precisa ter uma denominação, os fins e a sede da associação.
é preciso obter fontes para adquirir o capital de investimento e fontes de recurso para sua manutenção. O Estatuto das Associações deverá conter a forma de gestão administrativa e a prestação de contas sobre a utilização do capital. Precisam se descrever quais os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, desde que estejam fundamentados os motivos para isso. É obrigatória a prescrição dos direitos e deveres dos associados e é imprescindível caracterizar as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução da associação, visto que esta possui direitos intransmissíveis. No caso da dissolução, se sobrar remanescente, o dinheiro é transpassado para outra associação semelhante, que possui a mesma finalidade. Porém, se não houver associação de mesma competência, o momento que restar será confiscado para o Ministério da Fazenda. As associações são constituídas por meio de estatuto, em forma de papel. É um documento onde contém todas as cláusulas referentes à associação e será registrada no órgão competente chamado de Registro Civil de Pessoa Jurídica. E as fundações, pessoal? As fundações são pessoa jurídica de direito privado criada por um instituidor por meio de escritura pública ou testamento, dotando um acervo de bens para a realização de fins determinados, de interesse público, de modo permanente e estável. Isso está lá no artigo 62 do Código Civil. Não visa lucro, tá? Tem destinação eminentemente social. Portanto, são isentas de impostos, o que legitima o Ministério Público a fiscalizá-las. Exemplo, Lamara, Fundação para Deficientes Visuais. Fundação Cacique Cobra Coral, que possui outro tipo de finalidade, sendo destinada à meteorologia. Possuem finalidade. As fundações são criadas por escritura pública ou testamento. Escritura pública. A fundação é constituída por escritura pública se o instituidor estiver vivo, é ato inter vivos. E o testamento? A fundação é constituída por testamento se o instituidor estiver morto, causa mortis. O indivíduo herda em consequência deste testamento a fundação. Estes documentos são convertidos posteriormente em um estatuto da fundação e deve ser registrado no Registro Civil de Pessoa Jurídica. E as organizações religiosas? É uma pessoa jurídica de direito privado que tem por finalidade qualquer doutrina que congrega a comunidade para a fé, visto que deve-se respeitar qualquer forma de religião, como a gente vê lá no artigo 62 do Código Civil. Foram introduzidas no Código Civil de 2002 por lei especial. Exemplo, criador e criatura, criação. As organizações religiosas são constituídas por meio do Estatuto e registrada no Registro Civil de Pessoa Jurídica. E os partidos políticos? Também são pessoas jurídicas de direito privado, que possuem fins políticos, não se caracterizando pelo fim econômico ou não, como a gente pode ver lá no artigo 44 do Código Civil. É regida por lei especial. Os partidos políticos são constituídos por meio de estatuto e registrados no Registro Civil de Pessoa Jurídica também. A EIRELI, é a empresa individual de responsabilidade limitada, também pessoa jurídica de direito privado, que possui a particularidade de ser constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do seu capital social, sendo assim não possui sócios. Está lá no artigo 44 do Código Civil. Para se constituir uma EIRELI, é necessário que o instituidor determine que o capital social não seja inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. A vantagem dessa empresa, gente, é que em caso de falência da empresa, os credores tentarão retirar o patrimônio da mesma. Entretanto, por estar vinculada a apenas uma pessoa física, não há a possibilidade de retirar os bens do indivíduo, somente do capital da empresa. Deve também ser registrada na junta comercial do local.